11h59. E a gente conversa agora aqui no estúdio com a presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, a conselheira Lília Martins. Bom dia, Bom obrigada pela dia, presença. bom dia, Cíntia, bom dia a todos. Bom, é que o Tribunal de Contas do Estado, sempre muito atento na sua missão de fiscalizar as contas públicas, ela fez ontem uma série de fiscalizações ordenadas. Essas fiscalizações elas são feitas de surpresa e é uma das ações que é desempenhada regularmente pelo Tribunal de Contas e foi feito em forma de força-tarefa. A gente vai tentar entender quais os resultados dessas ações, como é que elas foram desenvolvidas e por que elas são importantes para garantir que os recursos públicos sejam utilizados da forma como de fato devem ser em benefício da população. Bom, Lília, vamos lá então. Como é que foi essa fiscalização? Teve um foco específico em alguma área? Exatamente. Bom dia Bom novamente a dia. todos aqui do Notícias da Boa. Na realidade, assim, é um jeito novo, relativamente novo, de fazer fiscalização. E a fiscalização ordenada é uma fiscalização que acontece em loco, simultaneamente, e é escolhido um tema inicialmente. O tema inicial, o tema de ontem, né, que foi feita essa fiscalização, foi a saúde. E por que a saúde? Porque no final de 2019, mais precisamente em dezembro de 2019, nós fizemos uma na saúde. E a tentativa de ontem foi mais ou menos comparar, fazer essa comparação. Por que essa comparação, Cíntia? Porque nós entendemos hoje que o Tribunal de Contas ele não verifica mais só conformidade, só a legalidade do gasto público, mas principalmente a eficiência, a efetividade desses gastos. Sim. E você só pode ver isso se você avaliar o que você verificou em um período e, em seguida, depois de um certo tempo, você verificar novamente como estão, ou seja, aquelas determinações, aquelas orientações dadas, se elas realmente foram cumpridas, se tomaram alguma iniciativa a respeito. Então, ontem nós tivemos mais de 60 auditores em campo, escolhemos 23 cidades, foram 30 hospitais que foram fiscalizados simultaneamente, sem aviso prévio aos gestores, né, para que não houvesse nenhum tipo de dificuldade, assim, que fosse visto o funcionamento real de como acontece no dia a dia da população. Inclusive, para pacientes também foram entrevistados nisso. Então, foi muito bom, acho que foi mais uma fiscalização de sucesso. E sobre os resultados, eu acho que você vai perguntar em Sim, seguida, claro. mas claro, né? Mas foi isso que aconteceu ontem. E é interessante isso que ela falou, que não é só a aplicação dos gastos, porque muitas vezes o papel ele engana, né? O papel Exatamente. tem lá, olha, foi aplicado, realmente foi, efetivamente tem a nota, mas aí, e lá na ponta, para o cidadão, Que diferença que vai diferença fazer isso na está vida do fazendo? cidadão aquele ato, aquele gasto, aquela política implementada? Exatamente. Bom, vamos ver então alguns resultados, né, Lília? A gente tem aí mostrando os gráficos e é bom porque a gente vai poder ter noção exata aqui, já direto, já com a principal fonte, que é a conselheira Lília, como é que foi? Essa pergunta aí, por exemplo, você consegue ver? Consegue, Tá. eu não estou vendo, acho que bom e não, né? Tá, Sim, vamos não. ver, eu te Pronto, deu para ajudo. No ver sim. momento da É, fiscalização, é havia médico importante. de plantão? Pronto, é esse que é importante que se diga. Nós fizemos basicamente o escopo, escolhemos um escopo de 4 itens. Esse itens foi em relação a medicamento, a conservação, se estava vencido, se não estava, se tinha medicação. Outro, presença de profissionais de saúde, que é Que é esse exatamente um aí? desses aí, a Aham. presença dos profissionais. Terceiro, a estrutura da unidade de saúde em si. E quarto, equipamentos. Equipamento em todos os sentidos. Se tem, se não tem, se estão bem, se estão Funcionando, funcionando, não etc, está funcionando. etc. Né? E se isso está sendo satisfatório para a população. Você está vendo aí um dado momento, nós temos inicialmente, vamos fazer um relatório consolidado, já saiu Sim, a primeira claro. parcial, mas um relatório consolidado, a nossa intenção não é expor nenhum gestor, inicialmente expor nenhum gestor, já que de posse desses dados aí, nós vamos... Existem algumas coisas que são básicas, que não podiam deixar de ter na unidade, ou que a unidade precisava realmente estar atenta. Então, vocês estão vendo aí, no site do Tribunal de Contas, vocês acompanham passo a passo como foi feito, Eu tô até como no. está hoje, Pronto, né? eu tô até aqui no site, se Pronto, quiser colocar aqui, porque depois eu vou ler os resultados, mas tá exatamente, aqui, eu já até abri, sabia que ele ia falar do exatamente, site? exato. Aqui, ó, tem todo o acompanhamento que Todo você o pode acompanhamento, fazer, tá? Olha, tem um exatamente. andamento da fiscalização em tempo real, por questionário, percentual de respostas por questão e questões
por unidade. Inclusive, tem as fotos que foram As enviadas fotos, isso é pelos importante, auditores é, daqui. naquele Vamos até momento. clicar para ver. Eu me Exato. surpreendi até positivamente, Olivia, Exatamente, teve alguns com a aspectos. história dos médicos, né? Exatamente. 60% responderam que havia médicos. Havia médicos na escala. Claro que é assim, esse médicos é porque no primeiro momento nós colocamos os médicos em geral, mas existem algumas unidades que existem especialidades. Ainda não está aí, ou seja, ainda não foi feito, porque é o que eu digo, não dá para você fazer uma leitura, assim, uma leitura muito aprofundada com esses primeiros dados, por conta de que, às vezes, era para ter 4 médicos de plantão, e médicos tinha um ou tinha 2. Então, assim, os detalhes nós vamos ver depois, nós temos esse relatório consolidado que vai sair agora logo segunda ou terça-feira, em seguida vamos fazer o resultado por unidade de saúde, aí já bem mais esmiuçadas, e a partir disso será encaminhado ao plenário do Tribunal de Contas para fazer as determinações para os gestores, porque, claro, nesse primeiro momento eles não tiveram condições ainda de dizer assim, não, mas foi por isso, por aquilo, ou de justificar Sim. o porquê que aquela situação está daquela forma, e nós vamos dar condições para que eles justifiquem. A partir dessa justificativa, a partir dessa argumentação dada, é que vai ser feita essa determinação, essa recomendação. E, claro, depois, cara, não cumprindo isso que será Sim, determinado aí pelo é tribunal, onde. aí sim, aí é que vem, ou seja, nossa ideia inicial não é penalizar. Nossa ideia inicial é orientar, é recomendar para ter o melhor que lá para a ponta, que aponta a sociedade. Então, essa é que é a finalidade do Tribunal de Contas Até hoje. porque existem coisas que são fáceis de resolver, como, por exemplo, a escala de plantão. Eu vendo Exatamente. aqui, né, Lília? Se Nós estão temos. dispostos ou não a Não escala. é? É tão. Gente, Tão é tão simples. simples. Eu acho que Pronto. isso vai ajudar. Por exemplo, em Elesbom Veloso, foi perguntado: a escala de plantão dos médicos estava visível? Sim, estava. Sim, estava. Então, quem chega lá, o hospital dá para ver. No Sabe. entanto, a gente tem bem aqui um outro. Em Simplício Mendes também, mas eu vi agora há pouco, foi Não, Demerval tem vários Lobão, que outros não que tinha, tá não aqui, ó. tinha. Em Exatamente. Esperantina também, não tinha escala. Mas, a partir de agora, com esse relatório, acredito que a direção dessa unidade vai colocar, porque isso é uma coisa simples, mas que para o paciente, para aquela pessoa que está chegando, é muito importante, Muito né? importante. É isso que eu digo. Às vezes as pessoas não têm noção de que uma ação em si, uma ação Isso. pequena, ela pode somar muito na vida do cidadão. Na vida que eu Claro. falo, porque quando ele procura uma unidade de saúde, normalmente ele já está fragilizado por todos os motivos, né? E então, tudo que você puder facilitar nesse sentido é muito importante. Mas, por exemplo, equipamentos, às vezes nós encontramos em várias unidades vários equipamentos novos ainda guardados, outros não tão novos, mas há muito tempo ainda encaixotados. Então vamos lá, vamos ver quais foram as dificuldades. É porque a sala que para ser colocado não tinha condições, ou foi trabalhado para as condições previstas, ou é porque não tinha um médico especialista para tratar daquele. Então, assim, são várias situações que nós precisamos ouvir o gestor também. Então, de fato, você pode dizer, mas eles já deviam saber disso. Entre aspas, sim, mas graças a Deus, democraticamente, nós temos gestores das mais diversas especialidades, nós temos o homem do campo, nós temos o médico, nós temos a enfermeira, o advogado, enfim, mas são pessoas que têm níveis de conhecimento diferentes e que às vezes nem sempre se cercam de uma assessoria suficiente ou boa para fazer um bom trabalho. Mas o que ficou claro para a gente, num primeiro momento, assim, de relance, é que me parece que algumas iniciativas podem ter sido já tomadas em relação à nossa primeira, que foi em dezembro de 2019. E isso é muito bom. E a ideia é essa. Então, dessa vez foi a saúde. Daqui uns dias nós vamos, eu falo dias, eu não sei quando, nós vamos considerar, porque são as áreas prioritárias, educação, saúde, segurança, meio ambiente, que foi um momento assim que nos entristeceu muito, mesmo nessa aí, né? Vemos que ainda a questão do meio ambiente está muito na retórica Do lixo, ainda, né? do lixo, Do lixo, principalmente do resíduo lixo sólido hospitalar, zero. né? Então são Praticamente assuntos... não existe, né, Lídia? Exatamente. E a legislação é clara, é franca, já diz o que tem que ser feito. Mas é muito caro. Mas muito mais caro sai para o ser humano que se serve de uma unidade dessa que não tem a destinação adequada do lixo, por outras doenças que ele pode pegar. Então, assim, são situações que precisam ser contextualizadas em cada um desses hospitais, e para os gestores, e inclusive para o prefeito, o presidente de Câmara, ou enfim, quem tiver de alguma forma ligado a essas ações,
para que as coisas melhorem a vida do cidadão. Só tem sentido o trabalho do Tribunal de Contas se as suas ações aqui puderem, de alguma forma, fazer a diferença na vida das pessoas. Eu vou dar 2 exemplos aqui que eu achei interessante. Ó, eu cliquei aqui, em Piripiri eles fizeram até uma arte. Ficou lá uma plaquinha de acrílico. Olha que coisa legal, né? Legal. Fica muito fácil de você tirar e colocar. Muito Gente, fácil. aí você vai lá com aquele pincelzinho, O limpa pincel, todo pronto. dia e vai mudando. Isso é uma coisa simples. Que de ser feita, mais fácil. Não, o gasto é quase zero, só gastou na placa e no pincel, né? Isso, inclusive, alguns hospitais, assim, os hospitais que, assim, eu diria, mais antenados, ou a tendência hoje, no próprio apartamento ou na própria enfermaria, coloca o nome do médico de plantão, o nome dos pacientes que estão lá, o leito de cada um. Isso facilita muito, até evitar erro médico. Claro. Só para você ver que isso aí é uma questão dos profissionais, para um público externo, mas até para os próprios pacientes internados, isso é muito importante. É verdade. Agora, no entanto, eu vi aqui algo ruim, né, que foi um daqueles gráficos que a gente mostrou, não sei se tem como retomar, que era a questão do médico de sobreaviso. A gente vê que é uma das principais reclamações que chegam para a gente. Até mesmo aqui em Teresina tem muita reclamação disso. Você tem um médico que está no plantão, há uma prerrogativa de poder ficar de sobreaviso, só que isso acaba não acontecendo. A gente viu que metade não tinha profissional de sobreaviso. Isso é muito... Isso é ruim. Isso é ruim, né? Isso é ruim. É porque, na realidade, a prerrogativa do sobreaviso em si é até possível, dependendo da especialidade, é possível. Eu lembro que aqui em Teresina mesmo, hoje eu acho que já não tem mais, mas até pouco tempo atrás tinha. Mas o sobreaviso significa que o médico tem que estar disponível naquele momento, naquela hora. Ou seja, existem situações que não dá nem para esperar, mesmo que o médico ou a médica esteja de prontidão. É uma situação que muitas vezes não dá tempo esperar. Mas nesses casos específicos é porque esse sobreaviso, isso dito pelos próprios pacientes, é que realmente não funciona, ou seja, está de sobreaviso, mas o paciente chegou de manhã, então chegou de tarde ainda, o paciente foi atender numa outra unidade de saúde, de um outro município, então nem à tarde chegou ainda. Então você imagina que, aparentemente, para a gente pode não ser um problema tão sério, mas para o paciente, qualquer dor, qualquer situação de... Claro. Para ele é grave, é ruim, e claro, um problema de saúde desse, ele pode se agravar à medida que o tempo passa, a questão de minutos, a questão de horas, etc. Então, esse é um problema ainda a ser corrigido e, claro, são fatos que o Tribunal de Contas vai ter que tomar providência em relação a isso. Então, esse é um dado muito importante e que aí você diz, mas o que isso tem a ver em si com a prestação de contas? O que tem a ver é que o hospital recebe um valor X para pagar o profissional e o profissional tem que estar disponível para o hospital. Aí existem inúmeros problemas, viu, Cíntia? Porque, às vezes, nós não dispomos. Em alguns municípios, os profissionais, eles preferem estar na capital, às vezes até ganhando menos do que estar no município. Então, envolve aí uma qualidade de vida, envolve vários outros aspectos. Mas nós não podemos, nós temos que enfrentar. Esse é um problema ainda a ser enfrentado. Não, os dados são impressionantes. O último relatório do Conselho Federal de Medicina mostra que 70% dos profissionais aqui do estado do Piauí estão concentrados na capital. 70%. 70%. Por isso, aí é uma das explicações. Por isso que Teresina lota. Por isso é que você não consegue ter resolutividade, às vezes, desses municípios, porque os médicos preferem vir ficar aqui. Então, assim, se você, às vezes, até tem o equipamento, às vezes tem até a boa vontade, mas se você não tiver um médico, o médico ele é essencial na equipe de profissionais de saúde. Não tem como trabalhar sem ter um médico. Um problema crônico, o médico, a enfermeira, isso, né? enfim. Então, se você não tiver isso, fica difícil. Você pode ter o melhor equipamento que tem lá, mas os equipamentos, eles não funcionam sozinhos, né? Tem que ter todos os algoritmos, ou tudo que você faz em relação a qualquer coisa de equipamento e tecnologia, você precisa do ser humano, você precisa do homem e da mulher. É verdade. Lília, eu vi recentemente, eu não sei se tem alguma atualização sobre isso, não foi recentemente, mas teve uma fiscalização, inclusive a gente até entrevistou aqui o técnico do Tribunal de Contas sobre o transporte escolar. E como recentemente a gente teve 2 acidentes, né, envolvendo um ônibus que levava estudantes, o outro era uma van que levava estudantes, existe alguma coisa programada para
nesse sentido? Existe sim, Cíntia, só que assim, como é exatamente como foi dito, essas Surpresa, né? Então, fiscalizações tá são certo. surpresas, então não tem nada específico ou pré-marcado, mas existe hoje, no Tribunal de Contas, existem algumas divisões, existe uma diretoria de fiscalização especializada, que é a DEFESP, e tem as divisões específicas na saúde, na educação, na segurança e no meio ambiente. Então, essas divisões, elas trabalham de uma forma muito centrada em cada uma dessas áreas. Então, tudo que se refere àquelas áreas, nós temos lá. Eu acho que hoje, acho não, o Tribunal de Contas é o maior banco de dados do Estado do Piauí em relação a serviço público. Hoje nós somos um repositório de informações privilegiadas. Então, não tem nenhum órgão no Estado do Piauí que tenha o nível de informação que o Tribunal de Contas tem. Então, assim, a partir desse uso que fazemos, nós lá escolhemos alguns escopos, temos algumas estratégias a serem desenvolvidas. É óbvio que isso não é de uma hora para outra. Às vezes eu vejo a impaciência da população e isso realmente é compreensível. Ah, mas o tribunal não está fazendo nada. Está sim, só que nós temos que ter um tempo, porque temos que ter os trâmites normais, temos que assegurar o contraditório, temos que assegurar a ampla defesa do gestor. Então não pode ser assim, vamos isso e tomar providência. Às vezes fazemos algumas cautelares, tomando algum tipo de providência, suspendendo ou proibindo que determinado, no caso específico, aquele transporte não possa ser utilizado, suspende temporariamente, e aí vem as justificativas. Mas, assim, nós estamos atentos, trabalhando, e principalmente nessas 4 áreas, mais especificamente as 3, que é segurança, saúde e educação, que nós entendemos como fundamentais, como políticas públicas fundamentais para melhorar a vida da população. Tá certo. E olha, para quem, já que hoje é o Dia dos Líderes Comunitários, quem gosta, isso é um exercício de cidadania, de acompanhar a vida, a gestão da sua cidade, não há lugar melhor para você fazer isso do que o site do tribunal. Lá tem todas as licitações, aquelas que estão em andamento, as que vão acontecer, as que foram canceladas, suspensas pelo tribunal, está tudo lá. Então você consegue pegar, e se você fazer esse acompanhamento, se você tem um mandato ou não, mas é muito importante, porque é a fonte oficial. Ao invés de você se informar por WhatsApp, muitas vezes uma mensagem falsa, com interesse eleitoreiro, você vai lá no site, lá tem da fonte oficial, que é o melhor lugar para pesquisa, assim, como fonte de pesquisa. Eu lembro quando eu fazia coluna no jornal Meio Norte, todo domingo eu estava lá pesquisando, porque a fonte oficial de informação é o tribunal. O Tribunal de Contas, ele investe muito, eu digo sempre, na Santíssima Trindade, que é no controle externo, feito pelo próprio Tribunal de Contas, no controle interno, que é feito por cada um dos órgãos, e principalmente no controle social. E o controle social é exatamente nada mais do que as pessoas, a população, se informarem para poder cobrar do seu gestor. Se ele tiver informação, olha, como é que está aqui no meu município, lá está dizendo quanto entrou de dinheiro, o que está se fazendo com aquele dinheiro, que dia que vai acontecer aquela licitação, por que não? Nós estamos abertos para denúncia, para elogios também aos gestores. Às vezes chega, é muito difícil, mas às vezes chega. Pois às vezes acontece, mas acontece, né? Às vezes acontece. De elogiar, enfim. Então, isso é muito importante, que a população se informe. Não dá para que você faça o bom... fiscalize o recurso público sem você ter uma fonte segura. E com o Tribunal de Contas você tem essa fonte segura, e aí, a partir daquilo ali, olha, o Tribunal de Contas está dito isso, mas no meu município está acontecendo isso, isso, isso. É uma denúncia que nós precisamos apurar. Então, isso é super importante. Tá bom. Lília, muito obrigada pela gentileza de vir aqui até o nosso estúdio para conversar com a gente sobre essa fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, que está disponibilizada lá no site para quem quiser de forma bem transparente. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Bom dia para todos. Bom dia, muito obrigada. A gente segue com notícias.